Antes de sair de casa hoje, faça essa oração comigo. A vida lá fora é um território desconhecido, e por mais que planejemos cada detalhe da nossa agenda, existe uma verdade inegociável: o controle absoluto não está em nossas mãos. Você pode ter mapeado cada compromisso, cada reunião, cada trajeto, cada palavra que pretende dizer, mas há um espaço entre a intenção e a concretização que só pertence a Deus. É exatamente nesse espaço que a oração da manhã atua como uma ponte sagrada, conectando a fragilidade humana à soberania divina. Quando você dobra os joelhos antes de cruzar a porta de casa, você não está apenas pedindo proteção, está declarando uma dependência consciente daquele que conhece o fim desde o princípio. E essa declaração muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Antes de sair de casa, pare um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões como um lembrete de que o próprio fôlego da vida é um presente imerecido. A correria do mundo vai tentar te engolir, as notificações vão piscar na tela do celular, as obrigações vão gritar por atenção, as vozes da ansiedade vão sussurrar cenários pessimistas, mas você tem uma escolha: render-se ao caos ou ancorar sua alma na presença daquele que acalma as tempestades. A oração matinal é essa âncora. Ela não elimina os desafios, mas reposiciona seu coração para enxergá-los de uma perspectiva superior. Quando você entrega o dia nas mãos do Senhor, você não está fugindo da responsabilidade. Está, na verdade, assumindo a postura mais sábia que um ser humano pode ter: a humildade de reconhecer que precisa de direção. Muitas pessoas acordam e imediatamente se conectam ao mundo digital antes de se conectarem ao Criador. Checam mensagens, e-mails, redes sociais, absorvendo uma enxurrada de informações que, na maioria das vezes, roubam a paz e antecipam preocupações desnecessárias. Inverter essa ordem é revolucionário. Colocar Deus como o primeiro interlocutor do seu dia é como construir um escudo invisível ao redor da sua mente e do seu coração. As más notícias podem chegar, as palavras duras podem ser ditas, os imprevistos podem surgir, mas haverá uma fortaleza interior que não se abala facilmente, porque foi edificada na madrugada da alma, no silêncio da comunhão. Essa prática diária transforma a qualidade dos seus pensamentos, filtra suas reações e te torna mais resistente às flechas inflamadas do inimigo que tentam te atingir logo cedo para arruinar o resto do seu dia. Pense nas inúmeras situações que escapam ao seu domínio, o trânsito que pode te atrasar, as decisões de outras pessoas que afetam sua vida, a economia instável, a saúde que oscila, os acidentes que acontecem em frações de segundo, as traições inesperadas, as portas que se fecham sem explicação. Tentar carregar o peso de controlar tudo isso é um fardo esmagador. Jesus nos fez um convite libertador: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A oração da manhã é a resposta prática a esse convite. É o ato de transferir o peso das suas costas para os ombros daquele que é poderoso para sustentar o universo com sua palavra. Quando você confessa: Senhor, eu coloco esse dia nas tuas mãos, você está deliberadamente soltando as rédeas que nunca foram suas de verdade e permitindo que o condutor perfeito assuma a direção. A proteção divina não é uma promessa de ausência de problemas, mas uma garantia de presença constante em meio a eles. O Salmo 91 descreve essa realidade com uma linguagem poderosa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo é uma decisão diária de intimidade. É ali, na quietude da manhã, que você recebe as coordenadas para navegar o dia. Deus sussurra direções que a lógica humana não alcança. Uma mudança de rota, um adiamento de decisão, uma palavra que deve ser dita ou silenciada, um encontro que parecia casual, mas era divinamente orquestrado. Pessoas que cultivam essa sensibilidade espiritual frequentemente
simplesmente testemunham livramentos inexplicáveis. O ônibus que perderam e depois souberam que sofreu um acidente, a entrevista de emprego que não deu certo, mas abriu caminho para algo muito melhor meses depois, a porta que se fechou com estrondo e depois revelou-se uma parede falsa que escondia armadilhas. As portas que Deus abre são fruto de um alinhamento que começa na primeira hora do dia. Existem oportunidades que só se manifestam quando o terreno do seu coração está preparado. Você pode ter talento, currículo, networking, mas se a bênção não for liberada no mundo espiritual, as tentativas humanas serão infrutíferas, gerando desgaste e frustração. A oração matinal é a chave que destranca esses cadeados invisíveis. É o código de acesso às providências que já estão com seu nome, mas aguardam a senha da fé para serem ativadas. Quando você ora pedindo que o Senhor abra portas, você está ao mesmo tempo pedindo que Ele feche aquelas que levam ao desvio, ao engano, às amizades destrutivas, aos negócios fraudulentos, às parcerias desiguais. Acredite, um não divino a uma porta que você tanto queria é um ato de profunda misericórdia, protegendo-o de um futuro de lágrimas que você não conseguia prever. Orar pela manhã para que nada fuja do seu controle é uma afirmação de fé que reordena a hierarquia da sua vida. Você está dizendo: Senhor, ocupa o centro. Minhas emoções, meus medos, minhas ambições, meus impulsos, tudo se submete a Ti. Quantas vezes agimos por impulso, movidos pela raiva, pelo orgulho ferido ou pela pressa, e colhemos consequências amargas. Colocar o dia sob o controle divino é pedir que o Espírito Santo governe suas reações, que a sabedoria do alto module suas palavras e que o amor de Cristo seja o filtro das suas interações. É um pedido para que, diante da provocação, você responda com mansidão. Diante da injustiça, você confie na justiça de Deus. Diante da escassez, você enxergue a provisão escondida. Diante do caos, você emane a paz que excede todo o entendimento. Esse é o milagre silencioso que acontece quando um filho de Deus se coloca na posição de servo antes de assumir qualquer outro papel social. Lá fora, o ambiente pode ser hostil, colegas de trabalho podem destilar inveja, clientes podem ser rudes, familiares podem ser incompreensivos, estranhos podem ser agressivos, o noticiário pode ser desolador, a tentação pode surgir em esquinas inesperadas do seu dia. Sem a armadura espiritual vestida pela manhã, você entra nesse campo de batalha como um soldado desarmado. Efésios 6 nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus. A oração inicial é o ato de colocar, peça a peça, essa proteção. O cinto da verdade para discernir mentiras, a couraça da justiça para guardar o coração, as sandálias do evangelho da paz para caminhar em serenidade, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados, o capacete da salvação para proteger a mente e a espada do Espírito, que é a palavra, para contra-atacar as investidas malignas. Essa preparação espiritual não é um ritual mecânico, é uma ativação consciente dos recursos celestiais que já foram disponibilizados a você mediante o sacrifício de Cristo. A gratidão também precisa ser um componente central dessa oração. Antes de pedir, é transformador agradecer pelo dia que ainda nem aconteceu, pois isso demonstra confiança absoluta no caráter bondoso de Deus. Agradecer pela vida, pelo ar, pela capacidade de trabalhar, pela família que intercede, pelos desafios que moldam, pelas cicatrizes que testemunham vitórias passadas. A gratidão é uma arma espiritual poderosíssima contra o espírito de murmuração e insatisfação que assola essa geração. Quando você é grato antecipadamente, você emite uma frequência de fé que atrai milagres. Jesus agradeceu ao Pai antes da multiplicação dos pães e antes da ressurreição de Lázaro. O padrão do reino é: a gratidão precede a manifestação da glória. Portanto, na sua oração da manhã, reserve um tempo para enumerar motivos de louvor. Isso reconfigurará sua perspectiva para um estado de contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Não negligencie a intercessão pelos outros.
Sua oração matinal pode ser o canal de livramento para alguém que você nem sabe que está em perigo. Ore por seus filhos, estejam eles na escola, no trabalho ou distantes. Ore por seu cônjuge, cobrindo suas emoções e decisões. Ore por seus pais, seus irmãos, seus líderes espirituais, seus governantes, seus vizinhos. Estenda sua cobertura espiritual para além dos muros da sua casa. Abraão intercedeu por Sodoma, Moisés intercedeu pelo povo rebelde de Israel. Paulo intercedia constantemente pelas igrejas. A intercessão é um ato de amor que rompe as barreiras do egoísmo religioso. Quando você inclui o próximo na sua oração, Deus cuida das suas causas com ainda mais zelo, pois você demonstrou ter um coração conforme o coração dele, que ama e se importa com a humanidade inteira. Imagine quantos acidentes foram evitados, quantas reconciliações foram iniciadas e quantas forças foram renovadas, porque alguém, em algum lugar, acordou mais cedo e orou por um desconhecido. A palavra de Deus deve ser o fundamento sobre o qual sua oração se constrói. Abra o livro sagrado, nem que seja por poucos minutos. Leia um salmo, um trecho dos evangelhos, uma carta apostólica. Deixe que a voz de Deus preceda a sua. Muitas vezes entramos na presença do Senhor com uma lista de pedidos, mas Ele quer primeiramente nos falar, nos curar, nos corrigir, nos direcionar. Um único versículo lido com atenção e meditação pode se tornar o leme do seu dia inteiro. Pode ser exatamente a resposta que você precisava para uma decisão urgente. A Bíblia não é um livro qualquer. É viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Quando você associa a leitura bíblica à oração matinal, você cria um diálogo sagrado. Deus fala, você ouve. Você fala, Deus ouve. Essa simbiose fortalece seu espírito de uma forma que nada neste mundo pode proporcionar. Nem as melhores palestras de autoajuda, nem os conselhos mais bem intencionados. É o Criador conversando diretamente com a criatura. Com o tempo, essa disciplina matinal se tornará um prazer inegociável. O simples pensamento de enfrentar o dia sem esse momento de comunhão gerará uma sensação de desconforto, de vazio. Você começará a perceber os efeitos práticos, mais calma nas crises, mais clareza nas escolhas, mais sincronicidades positivas, uma sensação constante de estar sendo guiado. Sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, sua saúde emocional, todas as áreas serão impactadas pela regularidade desse encontro secreto com o Pai. O que era um sacrifício de acordar 15 minutos mais cedo se tornará o investimento mais rentável do seu dia. Você descobrirá que o tempo consagrado a Deus multiplica as horas subsequentes. A sensação de improdutividade é substituída por uma administração sobrenatural do tempo, onde as prioridades se encaixam e o que é supérfluo perde força. É o princípio do reino em ação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O demais inclui desde o pão de cada dia até os sonhos mais profundos do seu coração. Saiba que o inimigo da sua alma lucrará para sabotar esse momento sagrado. Ele usará o sono excessivo, os pensamentos dispersivos, as interrupções matinais, a preguiça disfarçada de cansaço, os barulhos externos, as preocupações que inundam a mente assim que os olhos se abrem. Vigie, resista. Lembre-se de que Jesus também se retirava de madrugada para orar em lugares desertos. Se o Filho de Deus, em sua natureza humana, precisava dessa comunhão ininterrupta, quanto mais nós, limitados e frágeis. A batalha pela sua manhã é uma batalha pelo seu destino. Quem ganha os primeiros minutos do seu dia geralmente dita o ritmo das horas seguintes. Escolha Deus, escolha a paz, escolha a direção certa. Não permita que as demandas do mundo imediato sufoquem a voz eterna que quer guiar seus passos. Faça um pacto silencioso consigo mesmo e com Deus. Antes que qualquer voz humana me diga para onde ir, eu ouvirei a tua voz, Senhor.
Ao longo da história, homens e mulheres que deixaram legados espirituais grandiosos tinham essa prática em comum: a vida de oração começar antes do nascer do sol. Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém, mas certamente sua primeira oração consagrava a jornada. Davi declarou: "Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando." A espera ativa, a expectativa de que Deus agirá, é um combustível poderoso. Não se trata de uma espera passiva e ansiosa, mas de uma vigília confiante de quem sabe que a resposta já foi despachada do trono celestial e está a caminho, cruzando as esferas espirituais até se manifestar no mundo físico. Essa certeza produz uma alegria que não depende de evidências tangíveis imediatas. É a alegria da fé, que honra Deus e move suas mãos. Finalmente, lembre-se de que cada manhã é um recomeço. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Ontem pode ter sido um dia terrível, cheio de quedas, fracassos, palavras impensadas e oportunidades perdidas. Mas hoje é um presente embrulhado nas cores do céu que desponta. Hoje a página está em branco e a caneta está em suas mãos, mas o escritor principal deve ser o Espírito Santo. Não arraste as culpas e os remorsos de ontem para o novo dia. Confesse-os rapidamente, receba o perdão divino e perdoe a si mesmo. Viva a graça que liberta e impulsiona para a frente. O passado não pode ser mudado, mas o seu futuro está sendo forjado agora, nesta manhã, sobre os joelhos dobrados e o coração rendido. Levante-se dessa oração revigorado, com os olhos brilhando, convicto de que você não está sozinho. O Deus do universo caminha contigo, à tua frente, abrindo o caminho, à tua retaguarda, sendo a sua defesa, e ao teu lado, como amigo fiel. Quando você sair pela porta, faça-o com a cabeça erguida. Você já entregou seus medos, você já declarou sua dependência, você já recebeu sua missão diária: amar, servir, ser luz. Você está blindado. As armadilhas podem estar montadas no caminho, mas seus olhos espirituais foram abertos para discerni-las. As palavras de maldição podem ser proferidas, mas elas não terão poder sobre sua vida ungida. As tempestades podem se formar no horizonte profissional ou afetivo, mas a sua âncora está firmada na rocha inabalável. Vá em paz, vá na força que não é sua, mas que é aperfeiçoada na sua fraqueza. Vá na certeza de que anjos acampam ao redor dos que temem ao Senhor e os livram. O dia será produtivo não porque você é o mais capaz, mas porque você está sob uma cobertura celestial que transcende a capacidade humana. Quando você chegar em casa, ao fim desse dia, terá motivos de sobra para agradecer novamente, e o ciclo virtuoso da fé se repetirá na próxima alvorada. A oração da manhã é, portanto, o segredo mais bem guardado daqueles que vivem de maneira extraordinária em meio a um mundo comum. Faça dela o seu estilo de vida e veja milagres se tornarem rotina. Vamos falar com Deus. Pai amado, Criador dos céus e da terra, eu me coloco diante de Ti nesta manhã com o coração rendido em espírito e em verdade, reconhecendo que sem Ti nada sou, nada posso fazer, nada posso construir, nada posso conquistar de valor eterno. Senhor, eu te louvo porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre e porque as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Neste instante, enquanto as primeiras luzes do dia rompem a escuridão, eu profetizo que a Tua luz também rompe sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Dissipa, ó Deus, toda e qualquer sombra de medo, toda névoa de confusão, toda treva de desânimo que tenta pairar sobre os meus pensamentos. Que a Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, guie cada decisão que tomarei hoje.
Eu te agradeço, Senhor, pelo ar que enche meus pulmões. Cada respiração é um testemunho da tua graça me sustentando. Obrigado pelas batidas do meu coração, por este corpo que é templo do Espírito Santo, pela mente que pode meditar nas coisas que são de cima. Obrigado pelo teto que me abrigou durante a noite, pelo lençol que me aqueceu, pela água que me refresca e pelo alimento que me fortalece. Mesmo que tudo isso me falte um dia, que jamais me falte a certeza da tua presença, pois sei que o justo não será desamparado e tua providência nunca chega atrasada. Perdoa-me, ó Pai, pelas vezes em que reclamei sem perceber as incontáveis bênçãos disfarçadas de rotina. Abre meus olhos espirituais para um nível mais profundo de gratidão. Senhor, eu coloco este dia inteiramente nas tuas mãos, perfuradas por amor a mim. As mãos que acalmaram a tempestade, que curaram os enfermos, que multiplicaram os pães, que tocaram os leprosos e que se estenderam na cruz para me salvar, são nessas mãos que deposito cada segundo das próximas horas. O que eu não controlo, tu controlas. O que eu não sei, tu sabes perfeitamente. O que eu não posso prever, tu já vês do teu trono. Por isso, descanso, não em passividade, mas numa confiança ativa e vigilante. Entrego a ti meus trajetos, meus encontros, minhas reuniões, minhas tarefas, minhas conversas. Cada palavra que sair da minha boca passa pelo teu filtro de amor e sabedoria. Cada pensamento que ocupar minha mente é levado cativo à obediência de Cristo. Guarda os meus passos, querido Deus. Envia teus anjos para acamparem ao meu redor e me livrarem de todo o mal. Livra-me dos acidentes nas estradas, dos perigos ocultos das armadilhas preparadas pelo inimigo, das más companhias, das ciladas emocionais, das tentações que se vestem de oportunidades. Protege a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Protege também, Senhor, aqueles que eu amo e que estão sob a minha autoridade espiritual, meus filhos, cônjuge, pais, irmãos, amigos. Estenda esta cobertura de sangue e fogo sobre suas vidas, mesmo que eles não estejam conscientes disso agora. Abre, Senhor, as portas que ninguém pode fechar. Portas de emprego digno, de saúde restaurada, de relacionamentos curados, de dívidas quitadas, de projetos que glorificam o teu nome. Abre portas de oportunidade onde só havia impossibilidade, transforma desertos financeiros em mananciais de provisão e fecha com tua autoridade suprema as portas que levam ao pecado, à ruína, ao engano e à destruição. Fecha a porta para os lobos vestidos de ovelhas, para os pactos malignos, para as distrações que me afastam do teu propósito, que eu tenha o discernimento para reconhecer a diferença entre uma porta aberta por ti e uma armadilha parecida com uma porta. Conduz os meus pensamentos, Espírito Santo, guia as minhas emoções e ordene o caos interior que às vezes se instala. Se a ansiedade tentar me dominar, sopra a tua paz. Se a ira quiser me consumir, derrama a tua mansidão. Se a tristeza me visitar, lembra-me da alegria da salvação. Se o orgulho inflar, humilha-me com tua benignidade. Quero ouvir, pastor da minha alma, a tua voz e não a do mercenário ou a do ladrão. Fala comigo durante este dia, através de coincidências santas, através de pessoas que cruzarão meu caminho, através da leitura da palavra, através do sussurro suave no meu espírito. Que nada fuja do teu controle hoje, Senhor. Absolutamente nada. Nem o voo do pássaro, nem a moeda no chão, nem a sentença do juiz, nem o ponteiro do relógio. Tudo está sob o teu domínio soberano. Quando as circunstâncias gritarem que o caos reina, minha fé declarará: o Senhor está no trono. Ele reina sobre as nações, sobre as economias, sobre as células do meu corpo e sobre os detalhes mais ínfimos. Eu me rendo a essa verdade consoladora e me desprendo da ilusão de que preciso resolver tudo sozinho.
Sou seu filho, seu rebanho, seu amigo. Não fui criado para carregar fardos que não me pertencem. Lanço sobre ti toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, toda a dúvida e toda a dor, pois sei que tu cuidas de mim com zelo incomparável. Eu te peço, Pai, que a tua justiça prevaleça em qualquer situação de injustiça que eu venha a enfrentar. Sê o meu defensor, o meu advogado fiel. Se alguém intentar o mal contra mim, transforma essa maldição em bênção, assim como fizeste com José no Egito, com Davi diante de Saul, com Daniel na cova dos leões. Não permitas que eu pague o mal com o mal, mas capacita-me a vencer o mal com o bem, refletindo o caráter de Cristo. Que minhas atitudes hoje sirvam de pregação silenciosa e que cada pessoa que interagir comigo sinta um aroma suave da tua presença em minha vida. Abençoa o trabalho das minhas mãos, multiplica meus esforços, corrija minhas falhas técnicas e me relacione com as pessoas certas. Dá-me estratégias criativas e soluções inovadoras para os problemas que surgirem. Que eu seja reconhecido não pela soberba, mas pela excelência que vem de ti e pela humildade em servir. Que meus estudos rendam, que meu foco seja renovado, que minha memória seja aguçada, que minha produtividade seja potencializada pela tua graça. E se o desânimo bater à porta da minha alma, reacende a chama do primeiro amor. Lembra-me dos sonhos que tu mesmo semeaste em mim. Cuida da minha saúde, equilibra meus hormônios, regula meu sono, acalma meu sistema nervoso, fortalece minhas defesas imunológicas. Por mais atribulado que seja o dia externamente, preserva minha paz interna, que eu não absorva o estresse alheio, as más notícias ou as energias negativas que vagueiam no mundo. Ensina-me a blindar minha alma em ti e a manter minha mente fixa no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Eu clamo o sangue de Jesus sobre tudo o que me pertence e sobre todos os ambientes que pisarei. Que cada cômodo, cada veículo, cada corredor, cada sala de espera seja purificado pela autoridade do nome que está acima de todo nome. A morte e a ressurreição de Cristo são os fundamentos da minha vitória diária. O pecado não tem mais domínio sobre mim, porque sou nova criatura. As cadeias do passado foram quebradas, as dívidas espirituais foram canceladas no madeiro. Hoje eu caminho liberto, sarado e abençoado. Derrama a tua visão sobre mim. Não me deixe viver distraído com as superficialidades da vida, perdendo de vista a eternidade. Ajuda-me a contar meus dias para que eu alcance um coração sábio. Quero aproveitar esta única vida que recebi para glorificar o teu nome, amar as pessoas e deixar um legado de fé para as próximas gerações. Usa-me como instrumento de salvação, de cura e de restauração. Se houver alguém hoje que precise ouvir uma palavra de ânimo, que eu seja a boca que a proferirá. Se houver alguém precisando de um abraço, que eu seja os braços de Cristo. Se houver alguém em necessidade material, abre os meus recursos e a minha generosidade para abençoar outros. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo de eu terminar esta oração, tua resposta já está a caminho. Obrigado porque os planos que tens para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Obrigado porque a tua fidelidade é a minha herança. Obrigado pelo teu amor incondicional, que não falha, não acaba e não depende do meu merecimento. Eu te amo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com toda a força do meu ser, eu te amo, e é com esta certeza de amor, proteção e propósito que eu me levanto, visto as sandálias da prontidão e cruzo a porta da minha casa para viver este dia extraordinário que preparaste para mim. Amém, amém e amém. Comenta: Deus vai na frente. Ei, você que chegou até aqui, este momento foi um presente de Deus para a sua vida, mas não guarde essa bênção só para você. Curta este vídeo, comente com fé e compartilhe com seus amigos, parentes, com quem você ama. Quando você interage, o YouTube entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que precisam dessa oração poderosa ao acordar.
Juntos podemos inundar as manhãs de milhares de lares com a presença de Deus. Inscreva-se agora no canal Manancial da Graça. Aqui jorra uma fonte inesgotável de fé. Todos os dias, uma nova palavra, uma nova oração, um novo derramar do Espírito Santo para fortalecer sua caminhada. Ative o sininho e venha beber conosco dessa água viva.